Então, gente, ó, boa noite para vocês. A ideia hoje dessa aula, então, é a gente falar sobre autismo e focar, né, nossas reflexões sobre a questão da comunicação no autismo. A gente tem a gente tem uma ideia do que falar, a gente planejou algumas coisas, mas a gente, assim como se fosse uma live no Instagram, por exemplo, a gente tá aqui para responder as dúvidas que vocês tenham, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí no chat, que a gente vai inserindo no que a gente planejou para falar para vocês. E aí, assim, para a gente começar, né, a falar da questão da comunicação, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês como que a gente raciocina durante a brincadeira, né? Então, tanto eu, quanto a Adriana, quanto a Roberta, a gente trabalha sempre numa interação. Então, numa interação a gente usa muito a brincadeira, não necessariamente brincadeira só com brinquedo, né? Pode ser uma brincadeira que utilize objetos da casa, alguma coisa do dia a dia ali, mas a gente está sempre buscando a interação. E aí a gente pensou em imaginar uma brincadeira primeiro e entender como que a comunicação é construída, né, através dessa brincadeira. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente tentar imaginar essa situação que vocês vão ler aqui. E do Deixa eu só desenvolvimento. falar uma coisa primeiro, Helena, que eu acho importante, só para a gente Fala. mudar, assim, entender, né? Quando a gente está falando de comunicação, a maioria das pessoas acaba focando na fala, né? Que a gente sabe que é uma angústia muito grande das famílias, né? Todo mundo quer ver seu filho falar e tudo, né? Mas o que a gente vai trazer, né? O que a gente quer focar também é quais são esses precursores para fala, né? Quais são essas habilidades que a criança tem que ter, e é isso que você vai pontuar aí nas brincadeiras, né? Para que ela possa chegar lá na frente, né? Ou não, mas que pelo menos ela tenha todos os recursos não verbais para conseguir se comunicar, para conseguir se fazer entender, né? Então a gente vai, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando muito além da fala, né? A gente está falando de todos esses precursores, a gente está falando dessa comunicação não verbal, na capacidade da criança também de se expressar, né? Não só de compreender, também de se expressar, tá bom? E o Então, gostoso é a gente estar em transdisciplinaridade aqui, né? Eu fono, Helena, fisioterapeuta, Roberta, psicóloga, e todas nós temos um olhar muito de afeto mesmo, né, para a comunicação, porque ela é a cola, né? Ela é a base de o nosso trabalho, de todo o nosso vínculo, nossa interação com as crianças. Então, todo o potencial das habilidades novas, das conquistas de desenvolvimento das habilidades que a criança tenha, a superação dos desafios, enfim, tudo é a partir da comunicação. Então, é comunicação com o objeto, é comunicação com o meio, é comunicação com o outro. Então, ninguém em nenhuma área deixa de trabalhar a comunicação, né? Então, é muito bom a gente estar aqui com esses 3 olhares, pelo menos, mais o de vocês, para a gente poder falar sobre a comunicação de uma forma bem ampla e bem integrada, né? Do ser humano bem completo, que é a visão que a gente tem do desenvolvimento infantil e dos jovens também, né? Do autismo em si. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a refletir sobre. Uhum. Aí, olha só, o que a gente trouxe? A gente trouxe uma brincadeira, eu não sei quais especificamente de vocês são pais, mas a gente também como terapeuta, foi mal, foi lá para frente, já passou por essa brincadeira, né? Que muitas crianças e até adolescentes gostam dessa brincadeira de cosquinha, né? Porque ela traz uma série de informações sensoriais. E aí, eu queria que vocês tentassem se imaginar numa situação com um paciente de vocês ou com um filho de vocês, mas pensando na questão da comunicação. Pô, Helena, uma brincadeira de cosquinha, eu vou pensar em comunicação, sim. Eu falo muito assim quando eu vou dar curso, que eu tenho uma cosquinha, que é uma cosquinha que só você que está fazendo a cosquinha está gostando e que você está entretendo a criança, mas eu tenho uma cosquinha que é a cosquinha terapêutica, que aí eu vou ter que ter isso aí que a gente listou na nossa cabeça na hora da interação. Então, num primeiro momento, a gente vai pensar que para eu lá
no final, usar a comunicação verbal, eu preciso passar por isso aqui. Então, no primeiro momento, eu vou pensar em regulação e atenção conjunta. E aí, como é que eu começo? Então, imagina que o seu filho ou seu paciente, ele está lá focado no pé dele e não está interagindo com você. Não tem como pedir para ele falar nada, ou pedir para ele comunicar não verbal, mesmo que seja não verbal nada, porque ele ainda não está nem regulado e nem conectado comigo. E aí eu vou pensar, então, em seguir o interesse dele. Então, imagina que ele está lá olhando para o pé dele. E aí, de repente, você vai pensar em trazer um brinquedo. Não adianta. Primeiro, eu preciso mostrar para ele que eu estou interessado no que ele está fazendo. Então, ele está olhando o pé dele. Eu vou começar a falar sobre o pé dele. É assim que a gente segue o interesse, né? Ele está interessado no pé, eu vou falar sobre o pé. Eu posso adicionar algum som também, se o seu paciente ou seu filho, ele interage bem com sons, né? Então, toda vez que ele olha para o pé, eu faço algum barulho. Ou vou inserir esse som. Quando eu percebo que ele está, de alguma maneira, já entendendo que eu estou interessado no que ele está interessado, e como é que a gente vai perceber isso? Vai começar a haver algum tipo de proximidade física, então às vezes ele vai chegar por perto de você, ou às vezes você vê uma mudança no olhar que está no pé, ele ainda não está virando para você, mas o olho dele já está mexendo para o pé e para o lado um pouco, então ele já percebeu que você está ali. Mas ainda não está engajado, mas ele só tem essa percepção que você está ali. Aí você pode, de repente, tocar no pé da criança. Você vai tocar no pé, e aí como você vai tocar vai depender de como ela recebe melhor. Se ela recebe um toque superficial, um toque superficial. Se ela recebe um toque mais de pressão, um toque de pressão. Então, a criança está focada, só para a gente ir imaginando. A criança está olhando para o pé, você não está conseguindo entrar, você vai seguir o interesse. Seguir o interesse, eu vou falar sobre o pé. Posso adicionar um som, se eu perceber que ela está se abrindo, eu toco no pé. Aí eu vou para um próximo passo. Não vou ficar só nisso, né? Tocando no pé, fazendo cosquinha no pé. Que a gente quer chegar lá na comunicação. Eu, por enquanto, estou construindo o caminho para chegar lá. Aí eu entendi que ela percebeu que eu estou muito interessada. Então, quer dizer que ela já está se aproximando, né, corporalmente, o olhinho já está mexendo. Ela já está dando um sorrisinho. Não é aquele sorriso te olhando ainda, mas você vê que ela dá um sorriso. Aí eu vou começar a esperar alguns segundos antes de tocar no pé ou antes de fazer o som que eu estou fazendo, que eu consegui, que ela percebesse que eu estou interessado no que ela está interessada. Então, vou começar a esperar esses segundos. E aí a gente já começa com alguma comunicação, de fato, né? Porque ela já vai dar um sorrisinho, mostrando que ela está engajada. Aí, se eu perceber que ela já está sorrindo, então nesse momento agora que a gente chegou, ela já possivelmente está sorrindo, ela está gargalhando, ela está olhando para você, ela está mostrando prazer na relação. Eu não vou ficar só nisso, né? Fazendo cosquinha e ela rindo. Eu vou então esperar um pouco mais de tempo. Então eu vou esperar mais tempo agora entre cada vez que eu vou fazer cosquinha. Às vezes, para conseguir que ela se mantenha no engajamento, mas eu não vou fazer, eu vou esperar um pouco. Mas ela sabe, ela vai fazer cosquinha, ela vai. E aí eu vou esperar por um sinal comunicativo, que é da comunicação não verbal. Então eu vou esperar para que ela levante o pé para mim, ou para que ela pegue na minha mão e coloque no pé, ou que ela mexa o pé. Então eu vou esperar que ela me mostre que ela quer mais daquilo. E aí eu vou para um próximo passo. Quando ela estiver mostrando de várias maneiras que ela quer mais daquilo, eu vou criar uma situação que esteja ali na brincadeira, né? Que continue o fluxo daquilo, para que ela precise organizar mais ações em sequência. Então, um exemplo seria, eu vou fingir que eu cansei, então estou fazendo cosquinha no pé, cansei, aí você deita. Tentar fazer algo que também não tire o fluxo, né? Algo que não seja muito abrupto. E aí, para que ela tenha que, de repente, se ela está deitada, sentar, te puxar para botar, né? Para botar a mão dela no seu pé para você fazer mais.
Ou uma outra ideia que eu também estaria expandindo em termos de desenvolvimento e de comunicação é eu oferecer o meu pé. Falar assim, eu queria tanto uma cosquinha no pé, para ver se aí ela agora vai fazer com você. Que isso também faz parte do processo da comunicação. E aí uma coisa importante, a gente está indo nesse processo, subindo a escadinha, né, do desenvolvimento e da comunicação. E aí alguma coisa aconteceu, talvez eu tenha sido muito rápido, ou o meu toque não tenha sido o toque mais agradável para ela, e ela volta a ficar muito focada no pé. Eu saio de onde eu estou, em termos da escadinha do desenvolvimento, e volto para o primeiro. Então, esse ciclo também, né, de subir e precisar descer, também é muito importante a gente ter na cabeça durante a interação e durante a brincadeira, né? Eu vou indo, se alguma coisa desorganizou, eu volto. E aí vou subindo de novo. Importante também, Helena, só para complementar, saber que isso não necessariamente num dia você vai conseguir subir isso tudo. Talvez você vai ficar semanas, meses fazendo o mesmo tipo de brincadeira, porque é o que ela é capaz de te dar naquele momento. E aí você vai desafiando e esticando um pouquinho, né, até o momento que você consiga avançar. Conseguir avançar? Beleza, vamos ficar um tempo ali e vamos desafiar de novo. Não conseguir? Vamos voltar então, né? Então a gente ir sentindo e entendendo que não vai ser de uma hora para outra isso, né? Perfeito, Roberta, é isso mesmo. E aí, beleza. Então, você já chegou num outro ponto. Aí ela já tá te buscando, você já tá se escondendo pela casa ou num pano e ela te busca. Então, você tá vendo que ela tá conseguindo colocar várias ações em sequência, que ela então já tem uma comunicação ali, né, não verbal maior, mais extensa, ela já tem mais repertório. Aí eu então vou começar a inserir mais algumas coisas ali para ver se ela pega e se ela traz para a brincadeira. Então eu vou deixar um boneco perto de mim, ou eu vou trazer o boneco, vou fazer cosquinha no boneco, cosquinha nela, porque aí eu estou trazendo um componente simbólico, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento do pensamento simbólico, ele está muito atrelado à comunicação verbal, que é, se ela veio até o quarto nível e ela já tem esse quarto nível mais sólido, eu vou começar então a pensar que ela está chegando lá no simbólico, ela está chegando lá na comunicação não verbal. Aí a gente vai parar um pouco aqui, eu vou descompartilhar minha tela porque a gente vai discutir um pouco mais esse trajeto da comunicação não verbal mais complexa, que estaria ali junto da resolução de problema. E quando a criança ela não vai, né? Então ela tem a base já, mas ela não consegue ir para essa comunicação verbal. Aí a gente vai pensar aqui em algumas estratégias que a gente precisa elaborar e de alguns pensamentos também, raciocínios clínicos. Eu só vou descompartilhar minha tela aqui agora e depois eu compartilho de novo. Isso, só falando em relação à linguagem verbal, por que ela se encontra só lá em cima, né? Porque a gente vai conversar mais sobre essa importância dessa base para ela chegar de uma forma adequada, né? Mas se a gente pensar que as crianças elas choram igual em qualquer lugar do mundo, né? A comunicação do bebê é o choro, né? Entre outras elaborações, balbucio e tudo mais no início da vida, mas eles fazem esses mesmos sons e esse choro igual em qualquer lugar do mundo. O que vai fazer ele falar português aqui, japonês no Japão e outra língua em outro lugar é o meio, né? É o símbolo onde ele está inserido. Então, a linguagem ela é simbólica, ela é símbolo, a linguagem verbal. Então, para a criança, ela realmente sacar esse símbolo externo e poder usar, né, fazer o repertório dela para poder fazer o uso, tem uma trajetória aí disso, né? Tem o modelo, tem a elaboração interna dela, tudo que a gente vai conversar aqui hoje, mas por isso que a fala, a gente almeja, é o nosso objetivo também, a gente vai sempre analisar se ela é possível ou não nas crianças, mas sempre pensando que quando a fala chegar, ela precisa estar adequada ao desenvolvimento da criança, né? O que a criança vai falar é muito importante do que a gente querer que ela fale qualquer coisa ou que ela fale por treino, né? Que é aquela fala robotizada, só decorada. A gente quer uma fala espontânea, a gente quer conhecer essa criança através do verbal também. Então, para isso, ela tem que estar com os outros níveis bem sustentados
para que ela use esse símbolo do meio externo de uma forma adequada, né, para a qualidade de vida dela. E aí, então, assim, até esse quarto nível, né, que seria da resolução de problema e de uma comunicação não verbal mais robusta, ela já fala algumas coisas também, né? A criança, ela já pede algumas coisas, ela já repete algumas palavras. Mas quando a gente está falando de fala, de comunicação, não vou falar fala, né? Comunicação verbal, a gente está falando de comunicar sentimento também, de comunicar ideias, não só de comunicar o que quer e o que precisa. Então, quando ela vai fazer essa transição da comunicação não verbal mais complexa para da comunicação não verbal para a comunicação verbal, a gente está falando disso, a gente não está falando só de comunicar o que quer. E aí, algumas coisas que podem impactar, né, nessa transição, né, seria uma apraxia de fala, que aí, né, não sei se tem mais alguma fono aqui, né, dentro da fono, né, vocês que trabalham mais com isso. Então, eu preciso ficar atento ao longo do processo se essa criança tem uma apraxia de fala, porque se ela tem uma apraxia de fala, ela vai ter a base, mas ela não vai conseguir mudar, porque ela não vai conseguir articular. E aí, então, eu preciso de um trabalho muito específico. Então, isso é uma coisa. Eu vou ter que pensar se a apraxia de fala dela impede, né, de comunicar muita coisa. Aí entra a questão da comunicação alternativa. Eu daqui a pouco vou mostrar 2 videozinhos de 2 crianças usando a comunicação alternativa que eu escolhi para usar, né, com os meus pacientes. E eu também eu posso fazer algumas coisas durante a interação para ajudar nisso, senão não é apraxia. É talvez uma questão da elaboração do pensamento simbólico. Então, eu preciso, antes das coisas aparecerem, né, que a gente faz uma leitura, a gente como terapeuta faz uma leitura muito boa do que os nossos pacientes estão querendo dizer, porque a gente faz uma observação muito grande, mas vocês pais, né, eu conheço alguns aqui, sei que são pais, fazem uma leitura melhor ainda. Então, se seu filho olhou para o lado com a cabeça virada também, você sabe que é isso que ele quer. Se ele olhou para o outro, você sabe. Então, a gente vai usar dessa percepção que vocês como pais têm, mas a gente não vai logo fazer ou logo entregar aquilo, né? A gente vai falar sobre aquilo. Então, se você sabe que quando ele olha para cima e a cabeça vira junto, ele possivelmente quer beber água, você vai falar sobre a água. Então, você quer água, eu entendi que você quer água. E aí você vai tentar falar alguns aspectos sensoriais da água para que ele comece a pensar na água. Então, ele vai estar lá, você vai estar falando água, 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 ele está pensando na água. Quando a água aparecer, ele vai conectar tudo. Então, pode ser que dessa maneira eu ajude ele a criar esse símbolo que está faltando para ele chegar no simbólico e no uso da comunicação verbal. Então, são algumas coisas que a gente precisa ter em mente aí nessa transição, né? De um nível para o outro. E uma coisa importante é que a gente ainda não chegou no pensamento mais abstrato, que é onde a criança responde pergunta. E eu não posso, então... Meu filho acabou de entrar nessa fase da comunicação verbal, trazendo ideias e sentimentos, e eu já saí fazendo um monte de pergunta, porque ele ainda não chegou lá, é o próximo passo para a pergunta. E a gente acaba fazendo muita pergunta. Aí a gente faz uma pergunta, ele ainda não tem esse recurso para responder, e aí eu acabo inibindo a comunicação verbal pelas perguntas, né? Então a gente vai, nesse primeiro momento, trabalhar muito mais em termos das ideias e das observações e trazer algumas palavras e esperar pelas palavras dele do que, de fato, perguntas. Eu acho que a ferramenta mais importante, né, dentro disso tudo é a nossa relação, né? Porque, como a Adri fala muito, né, a comunicação é de 2 vias. Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando o que eu posso ajustar na minha forma de me comunicar, né, para manter ele conectado comigo, para validar as intenções, porque isso é uma viradinha do olhar, que se eu olho e falo, você quer esse negócio aqui, sei lá, essa boneca aqui, né? E aí a criança vai
pô, então essa minha virada comunicou algo, né? E se ela começa a ter esse registro, ela vai cada vez mais usar esse não verbal, né? E a gente emocionalmente está trazendo para ela também a sensação de, pô, eu sou capaz, eu consigo me comunicar, eu consigo expressar o que eu quero, eu consigo compartilhar alguma coisa, né? E às vezes é simplesmente um comentário afetivo ali de, ai, muito legal esse brinquedo, né? Eu também adoro esse brinquedo, né? É porque quantas vezes a gente, durante uma comunicação, a gente não comenta as coisas, né? E quem é não verbal não tem como comentar, mas vai estar comentando com o corpo. Então a gente está atento a esses sinais, a gente vai trazendo cada vez mais esse poder para eles de que, pô, eu sou capaz de participar, de ter uma conversa, né? Mesmo que não verbal, né? Então eu acho que é importante a gente estar o tempo todo se monitorando nesse sentido, né? Do que a Helena falou lá, de dar um tempo, de esperar, de observar, né? Para ao mesmo tempo a gente se conectar, mas desafiar o outro a ter que fazer um pouquinho mais também, né? A se esforçar um pouco mais dentro do que é possível, né? Se você sentiu que a criança simplesmente desconectou, talvez você tenha ido longe demais. Então, volta um pouquinho, né? E busca de novo essa interação ali, esse engajamento, para depois você desafiar de novo, né? Então, assim, é muito a nosso respeito, né? Na nossa via de comunicação. O que eu posso fazer conhecendo essa criança, né? Se é uma criança que eu tenho que ser um pouco mais devagar, eu vou ser um pouco mais devagar nos meus movimentos, ou eu vou ser muito expressiva ou não, eu não posso ser muito expressiva, eu vou usar muita fala ou não. Então, é importante a gente conhecer para a gente poder adequar a nossa comunicação também, né? Não, e ter total, e ter sensibilidade, assim, né? Buscar o equilíbrio interno nosso, de realmente saber a hora do nosso turno. E isso vem muito quando a gente faz as pazes com a comunicação não verbal, quando a gente quebra aquele mito de que, nossa, mas está tão gestual, nossa, mas eu vou ficar, né, apostando, investindo nesse gestual, e a fala, e o verbal, né, essa ansiedade nossa pelo verbal pode realmente ser um bloqueio ali para que esse não verbal expanda e chegue até um momento onde a própria criança, de dentro para fora, né? Como a gente fala tanto, a própria criança tem uma motivação muito grande para elaborar e expandir o desenvolvimento de linguagem e comunicação dela, porque você já a considera uma comunicadora. Você já valida o que ela tem de comunicação. Então, quando você passa a mensagem para ela de, nossa, eu já te escuto, você já tem voz aqui nessa casa, você já tem voz aqui nesse consultório, você já é um falante para mim, você já se comunica. Ela fica muito mais motivada internamente a melhorar, né, essa comunicação para chegar até você de uma forma melhor. Então, é um processo muito longo, não é um produto, né? A comunicação, a gente mesmo, né? A gente está aqui se aprimorando, estudando outras línguas, estudando, eu, no caso, estudando super comunicação não violenta para me comunicar melhor em termos, né, emocionais e de elaboração das relações, porque a gente está sempre precisando mexer em como a gente fala os nossos pedidos, as nossas necessidades, nossos sentimentos. Então, as pessoas com autismo não são diferentes, elas estão sempre precisando elaborar a forma de comunicação delas. Só que quando a gente já valida, né, o que ela já traz de comportamento como comunicativo, de gestual comunicativo, ela já se empodera mais, fica mais motivada a melhorar isso para se comunicar melhor com a gente, sabe? Ela já acha que a gente é parceiro. Uma coisa que eu gosto muito de falar assim, para as famílias é da gente tentar parar um pouco com as perguntas, no sentido de, sei lá, aqui está uma água, né? A criança olhou para a água. Se ela olhou para a água, ela se direcionou para a água, eu já sei que ela quer água, né? E aí eu vou perguntar, o que você quer? Água? Água, ou forçar uma coisa que ela ainda não pode me dar. Então, eu vou simplesmente validar o olhar, ao invés de perguntando, eu vou fazer um comentário de você quer água? Afirmando, entendi, né? Essa água tá muito geladinha, né? Ai, não consigo abrir água. Então, era uma coisa que era simples, que eu podia chegar e dar água para ela, eu vou conseguir estender, né? E ali eu tô dando um modelo de comunicação, ela tá junto comigo naquela função de tentar abrir a água, né? E vou ter validado o simples olhar dela para a água, como, pô, eu quero uma água, eu entendi que você quer uma água, então eu não vou ficar
perguntando, né? Porque para criança, às vezes, será que eu já não fui tão clara assim? Já olhei para a água. O máximo que eu consigo dar em termos de comunicação não verbal é olhar para a água quando eu quero água, né? Então, a gente começa a validar isso, porque aos poucos a gente vai dando mais repertório para ela de comunicação, né? E fora que eles já estão, né? Esse teste de ficar, o que você quer? Qual o nome disso? Então, é o quê? O tempo inteiro, e a criança, isso não é, atrativo de comunicação, isso não é gostoso, não é uma interação prazerosa, né? Ela te responder e você, é água. O repertório comunicativo ele vai vir das relações, né? Das experiências. Ela não vai, eu não posso dar uma aula teórica sobre o que é uma água para ela. A gente vai ter que viver a água. A gente vai ter que viver a água de várias formas, nadando na piscina, bebendo água, tomando banho no chuveiro, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Viver as coisas. É assim que ela vai aprender, através das relações é que ela vai aprender sobre comunicação, né? Sobre o sentido das coisas, né? Uma coisa importante também que você estava falando, que me lembrou uma fala da Helena, da importância, Helena, da gente ter uma comunicação clara, né? De quantas vezes a gente acha que a gente foi claro e a criança interpreta de outra forma, né? Eu acho que você tem uns exemplos legais aí para... Eu tive duas situações, assim, dessa questão de não ser claro, mas antes de chegar nessas duas situações, eu acho que é importante nós nós disseminarmos, né, uma informação de que o autista que ele tem uma comunicação não verbal muito boa, mas ele não chegou na comunicação verbal, não quer dizer que ele não entenda o que a gente está falando, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito diferente da outra. Eu falar, eu compreender. Então, assim, da minha experiência com os autistas que não são mais criança e que eles têm uma comunicação gestual, mas por conta de uma apraxia de fala, muitas vezes, né, mais severa, não conseguem falar, eles entendem tudo. Só que eu tenho que ser muito clara na minha comunicação, mas não só porque eles são autistas, porque é uma pessoa que precisa que você seja claro. Aí, o exemplo tem um menininho que eu atendo, um rapazinho que eu atendo, que ele tem 11 anos, ele vai no banheiro, ele faz tudo. Mas eu preciso lembrar uma coisa a ele, que ele tem que se limpar. Então, tem que limpar o bumbum. E aí, um dia eu falei pra ele assim, eu não preciso entrar no banheiro, eu só falo assim, do lado de fora. Se você fizer cocô, você precisa limpar o seu bumbum. E aí, um dia eu não falei a frase toda. Eu falei assim, se você fizer cocô, você tem que limpar. E aí, tá vendo que ele tá demorando. Quando eu entrei no banheiro, ele tava segurando aquele negócio que limpa o vaso e limpando o vaso. Eu não fui clara na comunicação. Eu falei para ele que ele tinha que limpar. E aí, ele tava lá limpando. Eu não falei o que ele tinha que limpar. Então, a gente tem que ter na nossa sentença a clareza do que tem que fazer. Porque senão, às vezes, ele se perde para o que eu tenho que fazer. E uma outra vez eu também fiz a mesma coisa, de eu não dar a sentença toda. Ele estava tomando um potinho de Yakult e aí ele queria tomar os outros. Eu falei, tá, mas você pode tomar quantos você quiser, mas você toma esse e joga esse fora. Eu não falei, joga fora no lixo. E aí ele tomou e jogou no chão. Aí eu falei, ai meu Deus, esqueci. E aí depois você toma esse e joga no lixo. Daí sim, ele pegou e jogou no lixo. E foi pegar o outro, pegou e jogou no lixo. Então, é muito importante a gente ter essa clareza na nossa fala. Mas é importante a gente ter essa clareza na nossa fala entre a gente, né? Eu acho que hoje a gente vive um momento que não está tudo claro no que a gente fala, né? Então, é algo que a gente precisa exercitar quando a gente vai se comunicar com qualquer pessoa, mas principalmente com uma pessoa autista, né? Então, acho que são dois pontos importantes aqui nesse momento. Né? Eu acho que o conceito principal, inclusive para qualquer diversidade, para a diversidade humana, é a gente entender que as realidades são diferentes, né? Como a gente percebe o mundo, nossa visão de mundo, o que a gente tem de experiência e conhece das coisas é diferente do outro. Então, para você, nesse momento, o joga fora... Tava óbvio que era joga fora no lixo, que é onde, né? E para ele não, era joga fora onde, gente? Joga fora, então é joga. Ele pegou o joga, né? Provavelmente o verbo e tal. Joga, joguei, tipo, me livrei disso. Então é porque é diferente mesmo, né? Então a gente precisa falar o que a gente quer pra gente ter a resposta que a gente
quer do outro, né? Isso, realmente a clareza na mensagem salva qualquer relacionamento se a gente pensar bem, né? Inclusive, na nossa Olha vida. só, Juliana colocou uma coisa importante aqui. Essa validação, que eu acho que eu entendo que, Juliana, você está falando do que a Roberta deu do exemplo, não é? E essa validação é algo que gera muito conflito para as famílias. Muitas vezes outros modelos exigem respostas repetidas, né? É algo conflituoso para as famílias nas relações entre equipes. Eu vou falar da minha experiência primeiro, tá? Aí depois a Roberta e a Adriana colocam a dela. Quando a gente tem uma criança que está passando por todas as fases do desenvolvimento da comunicação, que passa por aquilo que a gente viu na brincadeira da cosquinha até agora, ela naturalmente ela vai desenvolvendo, então ela vai tendo cada um desses níveis mais sólido, naturalmente ela vai entrar na linguagem verbal. Então, eu não tenho por que fazer algo repetitivo com ela. Porque se eu estou trabalhando horizontalmente em cada nível, ela vai chegar lá. Eu não preciso ensiná-la nada. Ela vai chegar lá na comunicação verbal. Mas me acompanha. Se eu identifico que eu tenho uma criança que tem uma apraxia de fala, por exemplo, essa criança vai precisar de um pouco mais de estrutura. Aí é o que a gente chama de semi-estrutura. Então, às vezes, ela vai precisar de atividades semi-estruturadas. Só que, para eu sugerir uma semi-estrutura para ela, ela precisa ter a base do desenvolvimento. Então, esse rapazinho de 11 anos que eu trabalho, ele tem uma apraxia de fala, ele tem, os outros níveis dele estão muito sólidos, mas por conta da apraxia de fala, ele não vai para a linguagem verbal. Então, hoje, ele precisa de uma semi-estrutura. Então, eu sei que ele quer a bola. Imagina que isso é uma bola. Eu sei que ele quer a bola, ele já me deu a bola. Mas agora eu preciso, ele não funciona bem com prompts, por exemplo, ele não gosta que toque. Ele respondeu muito bem com multigestos, que é o que dá o ponto articulatório. Eu não sou fono, mas eu acabei aprendendo um monte de coisa. Então, você precisa dar o ponto articulatório para ele. Aí ele fala, bom, lá. Então, eu não sei se vocês estão me acompanhando no raciocínio, mas existem essas situações pontuais que eu preciso de uma semi-estrutura. Aí que, de fato, eu vou precisar de um pouco mais de repetição. E aí eu até explico para ele, eu falo, Dani, eu sei que você já percebeu que eu sei que você quer a bola, mas eu preciso te ajudar para você falar, vai ser mais fácil para você comunicar aquilo que você quer. Mas ainda assim, eu contextualizo e explico para ele o motivo pelo qual eu estou fazendo ele falar, se eu já sei o que ele quer. Se ele já me mostrou o que ele quer. A diferença, eu acho, é que eu jamais faria isso se ele não tivesse regulado, engajado, com comunicação não verbal muito boa, funcionando. Eu não faria isso. Eu iria trabalhar nos outros. Mas como ele já passou por tudo isso e ele tem um engajamento muito bom comigo, aí eu vou puxar um pouquinho mais dele, sabe? Nesse sentido. Eu não sei se fez sentido, Juliana. Mas, assim, é mais ou menos por aí que eu tento o meu raciocínio, entendeu? Clínico. Tem uma hora... Isso é sempre minhas discussões dos grupos de estudo que a gente tem, né? Com as nossas supervisoras. Tipo, mas tem uma hora que eu tô vendo que, assim, no natural, na brincadeira, e nível por nível, tem uma hora que eu fico, assim, travada e é sempre do 4 para o 5, que é do comunicação não verbal muito ampla, para comunicação verbal e simbólico. E aí, quando isso não vai, então eu preciso pensar em alguma semi-estrutura nesse sentido, que é o meu raciocínio, entendeu? Então, o que eu tento passar para as famílias é isso. Eu falo, olha, hoje eu não tenho como fazer essa semi-estrutura, porque se eu semi-estruturar, eu perco o engajamento, eu perco a relação. Mas vai ter um momento que você vai ver que seu filho vai sentar e ele vai fazer, se for necessário, essa semi-estrutura. Eu queria dar só um exemplo, assim, se a gente pensar, né, no curso do desenvolvimento típico, né, a gente pensar numa criança pequena, como é que ela aprende, né? Como é que ela aprende sobre a comunicação, né? Então, se
chego com uma criança pequena e falo, pega o coelhinho que está em cima da mesa. Né? A criança, no começo, ela vai olhar, ela vai ficar sem saber, aí eu vou apontar, ela vai entender, talvez ela pegue outra coisa, eu faço esse não, o coelho. E aí, até que ela acertou o coelho, ela vai começar a entender, pô, então isso aqui é o coelho, porque né, eu peguei, minha mãe falou isso aí. Mas para ela conseguir fazer isso, ela teve que estar regulada, ou seja, ela estava organizada, ela estava atenta para ela conseguir prestar atenção no ambiente e filtrar que eu, Roberta, estava falando com ela, certo? Ela conseguiu ficar engajada comigo, né? Porque ela escutou o que eu queria dela e ela foi lá pegar. Ela teve um mínimo de compreensão de saber que tinha algo em cima da mesa, né? Então, assim, são coisas muito básicas, muito sutis, que são esses precursores, né? Então, isso, às vezes, mesmo com uma criança de 10, 11 anos, são coisas que a gente tem que desenvolver, tem que ajudar, tem que trabalhar no sentido, né? Porque, às vezes, ela está lá em cima, mas ela ainda não tem essas coisas que são muito sutis e muito básicas, né? Para a gente poder expandir, né? Como a Helena foi falando. Então, assim, a nossa ideia é sempre de perceber o que já está ali, né? E o que a gente precisa estimular mais para deixar essa comunicação não verbal, né? Que é uma fase que toda criança passa no desenvolvimento, mais robusta, né? Porque é isso que vai fazer com que ela chegue lá na frente e consiga solucionar problemas, que ela consiga se comunicar, que ela consiga se virar nos 30, se alguém não está me entendendo, eu preciso pensar em outra forma de me comunicar, né? Quando eu já consigo usar o simbólico para me comunicar, para expressar o que eu estou sentindo, para conversar, conectar ideias diferentes, né? Então, a base toda está lá nessas coisas bem sutis, de eu estar atenta, de eu estar filtrando as informações do ambiente, vendo o que é relevante e o que não é, né? De eu estar com o corpo organizado, de eu estar engajada, né? Então, assim, é muito importante a gente frisar essas coisinhas que parecem, às vezes, muito bobas, mas que se a gente pula elas, a criança chega lá na frente, às vezes até falando, mas sem uma função, sem compartilhar nada, sabe? Uma fala muito mecânica para dizer suas necessidades básicas ali, né? Ou responder, mas não vai ter uma iniciativa, não vai ter o desejo ali de compartilhar. E ainda sobre essa pergunta, esse comentário da Juliana, é isso, né? Assim, a gente tem que pensar sempre a nossa relação, a nossa via de comunicação na interação criança. Então, assim, quando a gente está, porque ela escreveu, né, algo conflituoso para as famílias nas relações entre as equipes, os objetivos com a comunicação, né? Quando a gente fala para a criança que o que ela já tem não vale nada, a gente está dizendo para ela que é só o conhecimento de fora para dentro que vale, enfim, é só o que eu te ofereço que tem, que funciona. O que você já tem não serve para nada. E aí ela tem que zerar o HD dela, ela tem que, né, invalidar tudo para começar alguma coisa com você. E aí soma-se que você já não cuida da conexão afetiva para isso, né? Porque se você está querendo só que ela te responda, que ela te obedeça, que ela faça, a relação já não está pautada no afeto, no vínculo afetivo, né? Então, ela já está desmotivada e desencorajada para te responder. Então, assim, é o que a Roberta falou, ela pode até chegar ao verbal, mas cheio de lacuna emocional e de compreensão do todo e de não ter sutilezas não verbais e de não compreender alguns detalhes não ditos. Então, vai muito das famílias e do pessoal da equipe esse consenso de o que a gente entende de comunicação, o que é comunicação para a gente, o que para a nossa família ou para a nossa equipe é objetivo com essa criança e ser muito individualizado mesmo, né? Os projetos, os trabalhos. Um protocolo para todas as crianças não funciona, nenhum. Então, tem que ser um trabalho criança, criança, família, família, e que essa equipe realmente tenha flexibilidade e ela própria tenha capacidade de resolução de problemas para que ela consiga focar em o que a gente vai usar com cada família para poder atingir o objetivo de comunicação daquelas pessoas, porque tem que levar em consideração o que é importante para todo mundo. Porque se uma família está desconfortável em aplicar uma comunicação alternativa ou em fazer alguma orientação da família, é porque para ela aquilo não está fazendo sentido.
Então, precisa ter essa comunicação também muito horizontal entre os adultos, né, envolvidos. Eu acho que... Diga. Desculpa, Adri. Não, eu ia falar só quando a gente passa conhecimento, quando a gente passa informação para as famílias, fica muito mais fácil entender esse processo, né? Então, cabe a nós, terapeutas, também explicar, né, o porquê da importância da gente fazer assim e não assado, né? E, ao mesmo tempo, respeitar, equilibrar, né? Testar. Faz sentido para você? O que eu estou te falando, o que você está fazendo, o que a gente faz sentido? Então faz. Ok. Não faz sentido, tá tudo bem também, né? Então é a gente ir respeitando mesmo cada um, né? Helena, pensei que quer mostrar o vídeo? Você tá sem áudio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar 2 vídeos para vocês, né? Que a gente ainda tá, então, entre a comunicação não verbal mais elaborada para o simbólico. Então, a gente está numa criança que teve essa dificuldade de passar para a comunicação verbal por conta de uma apraxia de fala. E aí, quando... Só pontuar de novo que a gente fala muito criança, tá? Mas é o nosso vício, gente. Vamos escutar a pessoa, tá? É porque é estranho falar pessoa, né? Mas nem é um rapazinho, né? É um rapazinho. E como ele tem uma compreensão de tudo, ele tem uma compreensão do entorno, né? Os 2 que eu vou mostrar. E eles entendem o que você fala, mas eles não conseguem se expressar, eles acabam tendo momentos, não é de uma desregulação sensorial, eu nem acho que desregulação emocional não chega, eu acho que de uma tristeza por querer comunicar, por serem crianças engajadas, quererem interagir com os outros e não conseguirem, né, comunicar tudo que desejam. E aí a gente, então, começou a inserir o POD, que é essa comunicação rapidinho, alternativa. Aí aqui, vou mostrar esse aqui primeiro, que é curtinho. Vocês vão ver o que é o POD, para quem nunca viu. Qual que vai ser agora? Outra verde? Então vamos lá pegar a outra verde. Qual verde que vai pegar? Uma verde comprida. Então. Assim, esse vídeo é curtinho, o livro já está aberto, mas vocês vão ver um outro, porque a interação já estava acontecendo, então o seu livro está aberto, eu não preciso voltar lá no início, né? Eu posso continuar dali. Mas eu gosto dele porque, assim, a bola está ali, ele sabe pegar a bola, ele sabe botar na mangueira, ele sabe encher de água. Então, assim, ele não precisa de mim. Só que se eu tivesse ali numa interação com alguém que fale, a gente já está fazendo comentários sobre a cor da bola, sobre o tamanho, não é? A gente faz comentários sobre as coisas que a gente está interagindo. E ele não iria poder comentar, porque eu sei que ele sabe todas as cores, mas ele não ia poder comentar porque ele não tem articulação para dizer verde. E aí o pode, então, tem uma importância muito grande nos comentários que a gente faz naturalmente. Vocês já pararam para pensar quantas situações você está, por exemplo, num restaurante com seu filho, ou os pais do seu paciente te falaram isso para você? Ele come no restaurante e quer ir embora. Ele come e quer ir embora porque depois que você come, você fica fazendo comentários sobre o que você está comendo, sobre o que você comeu ou sobre a sua vida. E como ele não tem como fazer esse tipo de comentário gestualmente, ele vai querer ir embora. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando você traz uma ferramenta de comunicação alternativa para esses rapazes e mocinhas que entendem, mas que não conseguem se comunicar verbalmente, você está ajudando ele a poder comentar, né? Conversar, ter uma conversa. Então, ele foi ali e mostrou porque ele quis, porque ele podia ter pego a bola. Eu não estou segurando a bola e dizendo para ele que ele tem que me dizer para eu dar a bola para ele. Né, que a implementação do POD ela é uma implementação, sim, natural. Né? Você não faz nenhum sistema de troca. E, Helena, acho que uma coisa importante também, né, que segurou, entre aspas, digamos assim, né, ele ali, a interação de vocês, o vínculo que vocês têm, o afeto, em estar na sua companhia, em compartilhando daquele momento com você, né? Talvez se fosse uma coisa forçada, uma coisa diretiva ali, onde você está simplesmente tipo a ponto verde para eu te dar isso, não fosse ser prazeroso para ele, né? Então esse afeto é o que a gente fala, é a cola, né? É o que está ali segurando, é todo o investimento que você já teve numa relação com ele, né? Que faz com que ele esteja ali simplesmente tendo prazer em estar com você. E aí isso é uma coisa interessante também dessa comunicação alternativa.
Você não cria uma situação, você usa as situações que você tá e insere a comunicação alternativa. Então, nesse segundo vídeo agora, vocês vão ver uma criança que normalmente gosta de brincar no balanço, e só que ele pede que ele quer mais com o corpo, que ele quer mais, ele usa mais, mas a gente não vai além disso, né? Porque ele não tem como é que ele vai me mostrar que ele quer rápido, que ele quer devagar com gesto? Você vai ficando muito limitado em relação aos gestos, por mais criativo que você seja. Então, eu adicionei o uso do pode, aí vocês vão ver como é que vai ser a resposta dele, e aí nele vocês vão ver que a gente está virando, né, as páginas do livro, que é da construção da comunicação. Mais a dizer, quero uma atividade. Quero uma atividade. O que você quer fazer? Vamos assistir? Vamos assistir. Vamos assistir a grande corrida. Vamos. Tia Lígia, você ajuda? É rápido que ele quer. Rápido. Aí, olha só, eu não sei, porque para mim ficou um pouco congelado. Não sei se para vocês apareceu o vídeo. Ficou picotado também. Mas travou um pouquinho, mas deu para... Mas assim, o que é importante ver? Que no primeiro momento, eu que estou usando o pode. Né? Você vê, ele está olhando e é como se eu vou botando nas imagens que eu tenho uma ideia do que ele quer. Mas no final, eu fui falar com a Lígia, né, ajudando ele no mais, e ele foi sozinho no rápido. Então você vê, eu vou mostrando para ele, né, eu vou falando com ele através do pod, e aí ele, ali naquele minutinho, ele de maneira independente vai no símbolo do rápido. Tipo, não é só mais, eu quero rápido. Então, o pod ele vai sendo implementado nesse sentido, né? Ali nas situações que estão já acontecendo, dentro de qualquer sessão e dentro de qualquer momento aí da rotina, né? De casa. Não é só num contexto específico. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Então, ele é um livro. E aí tem as páginas de comando, as primeiras páginas, que vão me direcionando para dentro do livro, né? E aí eu não estou trabalhando só com categorias, né? Tipo, eu quero comida, aí vou lá em comida. Não, não é isso. Porque eu não falo para uma pessoa só batata. Eu falo, eu tenho alguma coisa para te dizer, eu quero te falar uma coisa. Tem alguma coisa que está errada, eu tô com fome, eu quero batata, né? Eu não chego só a falar da batata, né? E a gente acaba indo só para batata, ou só para chocolate, ou macarrão. E, na verdade, o mais importante é a gente pensar na fome, na sede, né? Naquilo que você está sentindo, né? Que você vai conseguir se comunicar de uma maneira mais eficiente. Então, gente, dúvidas, eu acho que vocês podem colocar vídeo aí e falar, quem quiser fazer pergunta. Boa. E a gente pensar que quem apresenta a comunicação alternativa é um ser humano, é uma pessoa, né? Então, ela só vai se dar através de uma relação positiva, uma relação também potencializadora. Então, o como a gente vai apresentar os recursos visuais, ele é fundamental, porque a criança se sentir envolvida nesse processo que vai fazê-la usar, né, a linguagem ou não. Então, a relação é fundamental nesse aspecto também. E de novo, a gente volta para aquela fala que eu tive, né? Bom, são duas crianças que estão reguladas, que têm um engajamento grande comigo, que se comunicam gestualmente, porque eles poderiam só me mostrar gestualmente, e que aí eu tenho uma certa estrutura, né? Porque eu não estou só lá balançando, ele pedindo mais, né?
Ele precisa organizar as ideias dele, olhar para o livro, e eu consigo esperar isso. Se fosse uma criança que não tem toda essa organização ainda, seria muito mais eu, né? Eu não esperaria tanto pela resposta da criança ou do adolescente, né? Eu ia eu mesma passando mais a página. Você vê que com o Lucas eu espero um pouco mais, porque eu sei que ele pode também encostar no símbolo que representa o que ele quer, né? Então, é um processo, né? A inserção do pode é um processo que pode ser mais curto para um, pode ser um pouco mais longo para o outro. Aí, olha só, deixa eu voltar lá para os meus slides. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocando aí, tá, gente? Peraí, calma aí. Deixa eu só ser a moça do tempo aqui, que faltam 5 para as 8, para a gente não se estender muito da proposta, tá? Peraí, mas aí, calma aí, então. Agora eu me perdi dos meus slides. Cadê eles? Ah, tá aqui. Aí, beleza. Você não tem uma situação de uma apraxia ou de uma dificuldade na representação. Ela entrou no simbólico, você vai lá usar os bonecos, ela vai começar a desenvolver a comunicação verbal. Então, ela vai começar a, de fato, falar. E aí, eu tenho que pensar, então, em elevar essa comunicação dela para uma comunicação com mais abstração, uma comunicação com mais conexão entre as ideias. Então, dela colocar umas sentenças com lógica nessa fala. E aí, o que eu vou pensar em termos da brincadeira, né? E aí, voltando para a cosquinha. Então, nesse momento, ela já está buscando os bonecos para fazer a cosquinha, ela já está colocando fala nos bonecos, e mais algumas sequências na brincadeira. Aí sim eu posso começar a inserir algumas perguntas, né? Tipo, onde que eu vou fazer cosquinha? Ou o que será que esse boneco sentiu quando fez cosquinha? Ou como você se sentiu, né? E aí, se ela se perder ou mudar o foco, porque você está ajudando ela a tornar esse momento, esse nível, né, de abstração, de conexão mais sólido, pode ser que ela ainda se perca. Você vai fazer um comentário, você vai ajudar ela a juntar tudo, ou vai ajudar ela a voltar, né? E aí você vai precisar usar muito fala dos personagens. E às vezes você vai pegar o personagem e vai interpretar esse personagem. Vai vir, quero mais cosquinha, volta aqui, você me esqueceu. Então, a gente que vai ajudar ela a conectar todas essas ideias. Então, aqui é o momento de eu inserir as perguntas. E a gente, muitas vezes, traz essas perguntas muito antes. E aí eu faço uma pergunta e eu não tenho resposta. Porque eu ainda não tenho essa habilidade para responder, né? Essa pergunta, para interpretar, acessar qual que é a resposta e trazer ela. Então, eu tenho que trazer a demanda na hora certa, né? Se eu trago antes, eu acabo desregulando a criança, né? Ou o adolescente que eu estou interagindo. E essa frustração que o adulto sente na não resposta da criança, ela também interfere na relação. Porque quanto mais ele se frustra da não resposta, a gente é humano, né? A gente vai ficando com a nossa criatividade abalada, com a nossa capacidade de pensar outras ideias também mais ressentida, a gente vai, né, pode ter um sentimento de rejeição, poxa, ele não está respondendo para mim porque ele não gosta de mim, ou porque ele não gosta de brincar comigo. Então, como a Roberta trouxe no início, né, a gente se cuidar e se conhecer é muito importante, porque é isso, se a gente se conhece, se cuida, a gente permite o outro ser quem ele é e a gente conhece ele como ele é e a gente pode analisar, né, e ver que tem coisas que é simplesmente porque ele ainda não chegou lá, como a Helena está falando, nesse nível de habilidade comunicativa e não porque ele não quer responder a gente porque não gosta da gente ou porque não se interessou pelo que a gente fez. Né? Então é muito importante a gente cuidar desse aspecto, né, emocional, para que a gente, para que a criança possa, né, mostrar para a gente o que ela sabe, o que ela não sabe, porque a gente vai estar dando conta aqui dos nossos sentimentos em relação a isso, né?
Duas coisas rápidas antes da gente finalizar, que eu acho que são duas coisas importantes. Uma é a questão da ecolalia, que eu posso ter uma ecolalia, né, que é uma ecolalia que a criança vai fala repetindo alguma coisa, repetindo uma fala, repetindo um desenho, ou repetindo a mesma palavra. Então, eu posso ter uma ecolalia que ela está mostrando que ela está desregulada. Então, algumas crianças e adolescentes que falam, quando eles estão desregulados, eles não vão fazer movimento com o corpo, eles vão entrar nessas falas repetitivas. Então, eu tenho que interpretar se isso é uma desregulação ou se é uma forma de comunicação. Outro dia, um pai mesmo colocou isso, que conseguiu fazer uma associação de que o filho estava trazendo uma ecolalia, mas na verdade porque ele queria dizer alguma coisa. Só que era uma fala, exatamente a fala do desenho, então eles não estavam conseguindo pegar isso. E aí, quando eles começaram a ficar atentos ao que ele estava falando e ao contexto que estava acontecendo, eles perceberam que aquela repetição era do contexto, porque ele não estava usando a ecolalia para pedir nada. Estava usando a ecolalia para fazer um comentário que tinha a ver com a situação que estava acontecendo. Então, muitas vezes, essa ecolalia é para se comunicar. E aí a gente precisa validar ela, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Ou a gente precisa entender que é uma desregulação e que aí eu vou precisar, então, alterar ali a interação para que diminua esse processo de desregulação, né? Para que isso, a desregulação, olhar mais fundo, né? O que está causando esse estresse. Então, isso é algo muito importante. E uma outra coisa também que eu nunca vou esquecer, que eu escutei de uma fono do DIR, que é a Sherry, que foi nossa professora, e que eu falei assim, gente, eu não acredito que eu nunca pensei nisso. Então, vou passar para vocês. Vocês podem já ter pensado, mas no dia que eu ouvi, eu não tinha pensado. Acho que hoje já é claro para todo mundo que os autistas têm um processamento que demora um pouco mais, né? A grande maioria dos autistas, né? Então, às vezes você falou alguma coisa, a resposta dele, ou não verbal ou verbal, não é imediata, como a nossa. E aí, é importante se você reparar que o seu filho, que o seu paciente, ele tem esse delay, mas que depois ele responde, que você conta quanto tempo. Ela fez a gente contar de um paciente e era assim incrível, porque era entre 10 e 15 segundos a resposta dele. E a gente não espera 10, 15 segundos, a gente até se perguntar alguma coisa, você quer? Se a pessoa não responde, você já tá. Você não quer não? Ah, então você quer esse. E ele tá processando ainda, 10, 15 segundos é muito tempo. Então, isso foi uma dica assim, que foi assim, sensacional para mim, porque se você segue perguntando, eles desistem, porque ele está lá se organizando para responder, ou verbalmente ou não verbalmente, e você está interrompendo o processo dele. Então, você fez alguma coisa, nem que seja, você vai fazer cosquinha, e você está esperando, fica parado e espera. Se você vê que entre 10 e 15 segundos ele não respondeu, aí pode ser que você tenha que refazer a sua ação, refazer a sua pergunta, porque ele ou se distraiu com alguma coisa, ou de fato não entendeu como você falou. Mas a gente precisa contabilizar e esperar um pouco por essa resposta, né? Que, né, eu estou falando de uma criança entre 10 e 15 segundos, mas pode ser mais ou pode ser menos. Então, acho que tem uma coisa que ela fala, né, Helena, da gente soletrar, não é? Enquanto está esperando, para ser o tempo, né? Então, tipo, você quer água, aí você pensa, VOCEQUERAGO, aí vocês, para dar esse tempo, né, de resposta, né? É como se fosse a gente pensando pela cabeça dele, né? Será que ele tá fonema por fonema, som por som, né? Para ver se dá o tempo dele, do que ele precisa para processar, né? A Ana Paula falou que a fono do filho dela já pontuou. E acho, Ana Paula, que isso é uma coisa muito difícil de fazer. Eu não sei para vocês, mas assim, eu acho na prática, realmente a gente, e principalmente se é um autista não verbal, porque a gente quer tapar o buraco da não verbalização falando pela gente e pela criança, né? Então, assim, acho que
Eu imagino, Ana Paula, imagino. Mas, assim, acho que é algo importante da gente refletir, Praticar. né? No momento, refletir sobre. Porque a resposta vem, né? E, assim, é interessante que quando a gente espera... eu vou ter que esperar, então, 15 segundos a minha vida inteira? Não... Quando você vai esperando e ele vai conseguindo responder, esse tempo ele vai encurtando. E aí, daqui a um tempo, você percebe que a resposta vai ficando mais imediata. Então, você vai vendo uma mudança, né, nesse processamento, conforme você vai esperando pela resposta. Isso aí. É isso, mais alguma dúvida aí, gente? A gente tentou pontuar um pouquinho de cada coisa para a gente ficar horas falando, né, sobre esse assunto, mas É um desafio compactar em 1 hora. espero que a gente tenha conseguido passar aí. Oi, Ingrid. Mas Quer fazer uma amando pergunta? vocês aqui. Oi, Ingrid. Tem mais alguma pergunta de alguém? Então tá bom, Muitas gente. profissionais, muitas mães. Obrigada, gente, pela presença. Só para falar uma coisa, esse slide que eu mostrei para vocês, eu tô montando um cursinho, assim, vai ser nada pago não, gratuito também, eu vou disponibilizar. Um cursinho tipo um passo a passo, assim, de brincar, sabe? Porque a gente fala brincar, acha que é simples, mas assim, eu tenho recebido perguntas assim, tipo de como que eu faço? Tipo, não sei, né? Porque quando você vai brincar com uma criança que não tem nenhum problema no desenvolvimento, ou com um adolescente, não vou falar só criança, adolescente, um adulto, né? Que aí você não vai brincar com um adulto, mas você vai interagir com esse adulto. Simplesmente acontece, né? E você não precisa fazer nada. E quando a gente tem uma pessoa, então, que é autista, a gente precisa se adaptar. E a brincadeira é uma brincadeira diferente. Então, muitas vezes os pais perguntam, né? Tipo, como que eu faço? Como que é o passo a passo? E aí eu tô montando esse cursinho, esses slides que eu trouxe para vocês fazem parte do cursinho, mas ele é mais longo. Então depois quando tiver tudo pronto, eu disponibilizo para vocês, aí vocês dão uma pesquisada ou lá no meu canal do YouTube, que é o Por Dentro do Autismo, ou no meu Instagram. Então, me dá mais aí uma ou 2 semanas, mas esse cursinho vai chegar aí, tá? Tem alguém perguntando se a gente vai fazer mais encontros como esse. Acho que a gente está aberta a sugestão de temas. Estamos a fim de passar conteúdo aí, de aproveitar que está todo mundo em casa sem fazer nada, até parece, né? Sem fazer nada. Mas Helena está sem áudio, está falando sem áudio aí. É porque ficou, galera, manda assuntos que vocês queiram, que a gente faz mais, com certeza. E esse vai ficar gravado também, a gente vai pôr no YouTube também, cada uma no seu canal, que a gente tem várias formas de acessar. Isso aí. Muito bom, gente. Passa voando a hora, né? Nossa. Tchau, gente. É isso. A gente se vê. Obrigada, Beijo. gente. Beijo. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Abrir para a gravação? Sim. Oi, Nanduca. Sim, tá gravando de novo?